Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Que este domingo, dia 15 de agosto, seja o melhor dia da sua vida. Você que já tomou posse de todas as sortes de bênçãos que Ele deixou o seu inteiro dispor. Você que anda por fé, você que vive por fé, você que tem Cristo como seu único Senhor e Pastor, você que reconhece que a honra é dele, que o poder é dele, que a glória é dele, o domínio é dele. Você que reconhece que ele é tudo em todos. Você que reconhece que ele é o cabeça da igreja e você é uma unidade no corpo, cuja cabeça é ele e ele é o centro e você é guiado e dirigido por ele. Você tem a mente de Cristo. Receba neste domingo uma palavra que eu quero compartilhar com cada um de vocês. E eu quero ler a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a parte A do versículo 18, que diz assim: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Essa era a preocupação do apóstolo da graça de Deus. Ele percebia que muitos mesmo, tendo se convertido ao cristianismo, mas ainda continuava com o véu, olhos fechados, as mentes ainda não estavam abertas. Muitos ainda viviam nos rudimentos da lei, mesmo ele tendo dito assim o Cristo, está tudo consumado. Muitos ainda viviam nos preceitos dos líderes religiosos, daqueles que se auto-intitulavam líder espiritual. Ainda não haviam entendido com profundidade o evangelho da graça de Deus, revelado a Paulo através do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. E então, já naqueles dias, o apóstolo Paulo, ele orava para que as mentes fossem abertas, para que fossem iluminados os olhos do entendimento de cada um daqueles eleitos, de cada um daqueles predestinados. E nos nossos dias não tem sido diferente. Quantos continuam com o véu? Quantos continuam com os olhos fechados, vedados? Quantos continuam com as mentes atrofiadas, seguindo preceitos dos homens, seguindo o evangelho da circuncisão, pregado e ensinado pelo Cristo Nazareno e também pelos 12 apóstolos por ele chamado. O Cristo Nazareno veio para que fosse cumprida a lei que os judeus não estavam conseguindo cumprir. Mas ele apontava para um futuro não muito distante, quando o Cordeiro de Deus tiraria o pecado de muitos. E o Cordeiro veio, morreu e cumpriu todo o seu ministério. Ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele encontra Paulo, que era conhecido como Saulo de Tarso, um perseguidor dos cristãos, um judaizante, profundo conhecedor da lei mosaica. E ao encontrar então ali Cristo ressurreto em Damasco, ele recebe a missão do Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios e pregar e ensinar o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus,
ele nos traz uma liberdade plena em Cristo. O Evangelho faz com que as pessoas deixem de ter sobre os seus ombros fardos pesados. O Evangelho da graça de Deus traz refrigério. Faz com que as pessoas focam apenas no Cristo ressuscitado. O Evangelho da graça de Deus faz com que nós venhamos nos despir de todos os rudimentos, de todos os preceitos, de rituais, de liturgias que são ensinados por aqueles que se auto-intitulam isso e se auto-intitulam aquilo. Então, sobre o tema não sirva as placas, pastor, religião, sirva a Cristo, o Cristo ressuscitado. Não esse evangelho pregado e ensinado nas instituições religiosas. O evangelho do Cristo Nazareno, com rudimentos, como eu já disse anteriormente. Os templos religiosos, à sua frente tem placas ou dizeres identificando qual é a denominação. E cada dia tem surgido novas denominações. Há alguns anos atrás, eram poucas as denominações. Se conheciam as mais tradicionais, como Batista, Presbiteriana, Adventista, Assembleia de Deus, Luterana, Messiânica, e poucas outras. E daí foram saindo pessoas insatisfeitas nessas denominações evangélicas e abriam outras e colocavam novos nomes, chamados assim também de denominações. E aí nós percebemos que dentro desses lugares que eles chamam de igreja, que são templos religiosos, existem pessoas servindo as placas, dizendo eu sou da denominação tal, e falam com muito orgulho. Tem pessoas que andam quilômetros e mais quilômetros de distância da sua residência para ir a um lugar onde tem uma denominação que ele muito aprecia e admira. E ele tem orgulho disso. Eu sou da igreja tal, no lugar tal, e o meu pastor é fulano de tal. Ele não mede esforços. Na concepção dele, ele tem aquele lugar como o melhor lugar para ele servir, segundo ele, a Deus. Então tem essas pessoas que se prendem às denominações tradicionais. Tem pessoas que dizem assim, eu nasci na Assembleia de Deus e vou morrer na Assembleia de Deus. Eu nasci na Igreja Batista e vou morrer na Igreja Batista. Eu nasci na Presbiteriana, na Adventista e outras. E vou morrer nessas denominações na qual eu nasci. É assim que muitos se comportam. É assim que muitos dizem, tem tudo isso como uma prioridade. Então se prende. Eu me lembro de pessoas que eu conheci que iam lá para Niterói, para a Rua Marquês de Paraná, quando o falecido pastor Nilson do Amaral Fanini era vivo, e as pessoas iam congregar lá e se orgulhavam em dizer, eu sou membro da Igreja Batista de Niterói, o meu pastor é Nilson do Amaral Fanini. As pessoas falavam isso com muito orgulho, se prendiam a isto, a essas coisas. Também em outras denominações, como Assembleias de Deus, muitos iam para São Cristóvão, pastoreada pelo falecido pastor Túlio Barros, e assim sucessivamente. Pessoas presas às denominações, presas a placas, valorizando as placas, valorizando os templos religiosos. Deus é espírito. E importa que os que o adoram o façam em espírito e em verdade.
Por ser Espírito, Deus está em todos os lugares. Nós nos reunimos como igreja, não na igreja, porque a igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós somos uma unidade nesse corpo, cujo cabeça é Cristo. Então nós adoramos aonde nós estamos, nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Você é a igreja como organismo vivo. Querida, a igreja é espiritual e não é física. Os templos são físicos. A igreja é espiritual. O templo físico construído para que os judeus frequentassem, esse templo foi destruído no ano 70. Ele não existe mais. E daí que os religiosos, os seguidores, o que é que eles fizeram? Eles construíram um templo e constroem até hoje para que nesses templos, para que nesses lugares, segundo os seus ensinos, lá é a casa de Deus. E até fundamentam, como eu preguei numa mensagem aí ainda há poucos dias, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E faz disso uma doutrina e enquadra as pessoas nesse versículo. O salmista era frequentador do templo e se alegrava quando entrava no templo. O templo era um lugar, naquela ocasião, aonde se manifestava a glória de Deus, assim como no tabernáculo. Havia a arca, que era símbolo da presença de Deus. Então isso tudo era o físico, mas o Cristo ressuscitado, ele habita em cada um de nós. Nós passamos a ser o tabernáculo, o templo da habitação de Deus. Ele habita no meu espírito, no teu espírito. O nosso espírito que é o templo de Deus, que é a habitação de Deus. É lá que ele mora. Não é nesse corpo, porque esse corpo para nada presta. E ele jamais habitaria nesse corpo, nessa carne. Por isso ele disse, a carne para nada presta. Mas um dia, quando eu vim ao mundo, ele fez com que o nosso espírito fosse materializado, ou seja, fosse encarnado e fizesse então uma morada. O nosso espírito está aqui nesse corpo. E o dia em que esse corpo ele deixar de viver, o meu espírito volta para os céus, volta para Deus, de onde ele veio. Por isso que nós, da graça de Deus, adoramos o Pai em espírito e em verdade. 24 horas por dia, toda hora, todo instante. Nós não nos prendemos ao espaço físico, porque entendemos que nós somos a igreja como organismo vivo, a igreja espiritual, aonde Cristo habita. Ele habita em cada um de nós. Tenha certeza você disso. Você aonde estiver, ele mora em você. Ele não depende que você vá a um lugar e lá neste lugar você vá buscá-lo, vá adorá-lo. Ele não depende disso, porque ele mora em você, ele habita em você. Você é o templo da sua habitação. Você 24 horas por dia tem a presença real. Ele nunca te deixa, ele nunca te abandona. Como a religião ensina. Quando você deixa de fazer alguma coisa, ou você faz aquilo que não era para você fazer, então eles dizem, o Espírito Santo se afastou de você. O Espírito Santo não está mais em você. Como se ele tivesse poder, autoridade para tirar ou para colocar o Espírito Santo de Deus em quem quer que seja. O Cristo ressurreto, quando foi assunto aos céus, ele disse, eu rogarei o Pai, e o Pai enviará o Consolador, que é o Espírito da verdade, e ele habitará em vós. Os eleitos podem receber, os eleitos receberam o Espírito Santo de Deus. Por isso, eu quero te dizer,
que você, sendo o templo da sua habitação, não sirva placas, não sirva denominações, não se orgulhe disso. Tira isso de dentro de você. Você que é a morada. Você é espiritual, você não é carnal. A igreja é espiritual, ela não é física. Se valorizam muito isso. Tem uma igreja, lógico, um templo aqui próximo da minha casa, que eles estão gastando uma fortuna na frente da igreja. Está ficando muito bonita a frente. Mas sabe por que isso? Para chamar atenção, para atrair pessoas. E para tentar, entre aspas, justificar os membros de lá, os dinheiros que eles dão no final do mês, os 10% e as ofertas em cada reunião. Se eles acreditassem nessa vinda de Cristo coletivamente, como eles ensinam e pregam, eles não investiriam tanto como eles têm investido. Como o bispo Macedo investiu no Templo de Salomão em São Paulo. Algo assim em torno, acho que de 10 milhões de dólares, sei lá. Quando muitas pessoas que lá frequentam essa denominação passam fome, passam necessidade, como em muitas outras, talvez nessa em que está investindo uma fortuna na frente do templo. Como em muitas outras, independente de ser pequena, média ou grande, há pessoas ali necessitadas. Muitas das vezes não tem o dinheiro para pagar a sua conta de luz, pagar a sua água, pagar as suas despesas, comprar alimentos, comprar remédios, viver uma vida tranquila, porque tem que tirar 10% e as ofertas em cada reunião que essa pessoa vá para entregar a eles, que eles tiram e recebem tudo isso em nome de Deus. Enquanto esses líderes, você sabe disso, você sabe que o que eu estou falando é verdade, eles chegam em carrões, muitos em carros blindados, enquanto você chega a pé de bicicleta, chega num carro simples, mais humilde, e eles chegam nos carrões, e saem dali nos seus carrões. E muitos vão morar na Barra da Tijuca, na zona sul das cidades onde moram, nos melhores lugares chamados nobres. Têm os seus filhos as melhores escolas, eles têm os melhores planos de saúde, têm casa de praia, têm sítio. Muitos deles têm até helicóptero, fazendas e outras coisas mais. Comem nos melhores restaurantes. Pense nisso, faça uma reflexão. O verdadeiro evangelho, a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Os mandamentos foram reduzidos em 2. Amar a Deus mais do que tudo e do que todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Muitas das vezes o próximo está dentro da nossa própria família, nos nossos parentes, no meio dos nossos amigos. O nosso próximo às vezes está nesses lugares aonde você se reúne dizendo que lá é casa de Deus. Não sirva a placas, ou seja, as denominações. Fuja desses lugares. Sirva a Cristo. Venha para o Evangelho da Graça de Deus. Porque nesses lugares tem líderes religiosos com os mais diversos títulos. Nesses lugares eles se auto-intitulam alguma coisa. Uns se dizem apóstolos, outros bispos, pastores, evangelistas. E outros nomes mais só faltam agora se autodenominarem semideus. Só isso que está faltando. Porque na prática eles se consideram um semideus. Uns agem, se comportam desta forma, desta maneira. Então, nesses lugares tem muitas pessoas servindo aos líderes religiosos,
se envaidece dos seus líderes, se orgulham dos seus líderes religiosos. A minha igreja é o apóstolo tal, na minha é o pastor tal, é o bispo tal. Se envaidece desses homens. O meu é assim, o meu é assado, o meu tem isso, o meu tem aquilo. E tem esses homens como seus mestres. E fazem tudo o que o mestre mandar. Me faz lembrar aquela brincadeira de criança. Vocês brincaram e sabem do que eu estou falando. Bento Eufrade. Na boca do forno. E aí diz que tudo que o mestre mandar, faremos tudo. E é assim que está acontecendo nesses lugares. Tudo que esses mestres homens têm mandado, essas pessoas têm obedecido. Como igreja espiritual, queridos, o único pastor é Cristo. Ele é o único Senhor. Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Como igreja espiritual, nós atribuímos a Ele e reconhecemos a honra, o poder, a glória, o domínio, o louvor, a adoração. É o Cristo ressuscitado. Ele que é o cabeça. Você tem a mente de Cristo. Ele vive e habita em você. Você é a morada dele. Portanto, eu te digo, não sirva a homens. No corpo de Cristo, todos são iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Eu tive título de pastor quando lá estava no sistema religioso. E eu louvo a Deus porque perdi esse título há 4 anos atrás. Não tenho mais esse título e nem quero ter. E muito arrependimento eu tenho de ter deixado me intitular de pastor. Hoje é o dom. O dom sim eu tenho. E eu procuro desenvolver esse dom que ele me deu e outros que ele tem me dado no corpo de Cristo, com cada unidade, para o fortalecimento, para o crescimento, para a edificação da igreja espiritual em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nada, esses homens são mais do que você. Em nada, esses líderes são superior a você. Eles nunca foram e não são mais do que você. Mesmo eles fazendo a pose que fazem, mesmo eles tomando a posição que tomam, dizendo eu sou anjo da igreja, dizendo eu sou a sua autoridade espiritual e você está submissa à minha autoridade espiritual. Você, meu amado, eleito, predestinado, você está submisso à autoridade espiritual do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Sim, a dele você está, porque ele é o cabeça, ele é o centro de tudo e de todas as coisas, e você vive sob os cuidados e sob o domínio dele. Deixa de ser religioso, não sirva a religião. O que mais tem nesses lugares são pessoas religiosas. Ah, domingo é o dia do Senhor, e eles partem, alguns pela manhã para a tal escola bíblica dominical, outro para aquelas reuniões que eles chamam de culto à noite. E muitos colocam sobre o seu peito a Bíblia. E muitos, eu caminho de domingo a domingo, na parte da manhã, então eu passo perto de mais de 50 igrejas e vejo pessoas caminhando em direção à escola bíblica dominical. Muitos deles não são capazes de dar um bom dia, uma boa tarde. Eles passam por você como se fosse um general. Como dissesse assim, estou indo para a casa do Senhor, para a casa de Deus. Você não é de Deus. É assim que eles enxergam a muitos. Eles não os vê como irmão em Cristo. Porque a religião não deixa. A religião faz acepção de pessoas. A religião não deixa com que as pessoas se aproximem do próximo, de uma outra pessoa que não faz parte, que não comunga com esta mesma ideia. É isso que a religião faz. Carrega uma Bíblia,
Lá eles cantam, lá eles dizem que eles pregam, ensinam. Lá eles dizem quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. Lá eles dizem quem é santo e quem não é santo. Enfim, lá eles fazem uma série de acepção das pessoas. Esse é o evangelho que é pregado nesses lugares. O evangelho do Cristo Nazareno, o evangelho da circuncisão, o evangelho do filho da escrava, e não o evangelho da incircuncisão, o evangelho da livre, o evangelho do Cristo ressuscitado, o evangelho da graça de Deus. Lá os religiosos cumprem rituais. Tem os rituais nesses lugares. Tem as liturgias nesses lugares. Tem preceito dos homens nesses lugares. Tem ainda rudimento nesses lugares. Vão aos templos, essas pessoas, e não vivem sem esses lugares. Eles são ensinados de tal forma que quando eles se desviam desses lugares, eles já saem dali com a sua mente dizendo: eu preciso voltar para a igreja. É assim que eles dizem. Como se Cristo deixasse o eleito. Como se o Espírito Santo saísse do eleito, do predestinado, daquele que é propriedade exclusiva dele. Você pode ir para onde você for, você pode estar onde você estiver, ele habita em você, você é a morada dele, você é um eleito, você é um predestinado, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Valorize isso, valorize o evangelho da graça de Deus. Não esses lugares chamados por eles de casas de Deus. Não sirva placas, denominações, não sirva pastores, esses homens com título, não sirva, fuja deles. Tira os fardos pesados que estão sobre você. O Cristo ressuscitado, o fardo dele é leve. O jugo dele é suave. E nele você encontra alívio, paz, segurança. Sirva a Cristo. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Eu faço da oração de Paulo a minha oração, para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos e vocês possam ter a mente de Cristo. O evangelho da graça de Deus, ele nos traz sim uma liberdade, mas em Cristo. Eles lá dizem que é libertinagem, porque eles não conhecem Cristo, porque eles não têm a mente de Cristo, eles não são espirituais, não vivem como espirituais. Então eles veem as pessoas na carne, mas Cristo te vê no Espírito. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Não sirva placas, pastores, líderes religiosos, religião. Sirva o Cristo ressurreto, sirva o Cristo ressuscitado, viva a plena liberdade de Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça dele te basta, a graça dele nos basta, a graça dele nos é suficiente. Vivamos o reino dele aqui, que é paz, que é alegria e que é justiça. Regozijemo-nos sempre no Senhor. Andemos por fé, descansamos nele. É isto que nós queremos que vocês entendam, que vocês compreendam. Se desprendam dessas coisas que existem dentro desses lugares e olhe para Cristo, único pastor, único Senhor, o centro de tudo, de todas as coisas. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.